Olá, eu sou a Déia Beltrão, da Déia Beltrão Academy, e hoje a gente vai falar sobre a crise como um projeto. Ah, Déia, não aguento mais ouvir falar em crise. Então, amigo, você está numa crise, porque a crise é uma coisa perfeitamente normal da vida. E a gente precisa saber como a gente vai lidar com ela. E a gente tem que lidar com ela como qualquer outra parte da nossa vida. Não dá para evitar as crises. Elas fazem parte. E eu costumo dizer que a vida toda é um projetão. E por que eu encaro a vida como um projeto? Porque se você pensar bem, ela tem início, que é o nascimento, depois ela tem um objetivo para ser cumprido, uma missão para ser cumprida, né, ser atingido, e quando você atinge, entrega aquele objetivo, é o fim da linha. Então, de fato, essa é uma definição simplificada de projetos. E esse grande projeto da vida é uma coleção de projetos menores que a gente vai executando durante o percurso. E se a crise faz parte desse projetão da vida, ela pode ser considerada, então, um processo ou um projeto? Então, vamos ver. A crise tem início e fim? Tem. Ela é única? É. Não pode ser repetida? Igualzinha? Não. Tem um objetivo, um resultado a ser atingido? Deveria, né? Se você trabalhasse assim. Então, é um projeto e não um processo. Ah, Déia, como assim? Não entendi, não. Então, vamos imaginar que você quer ser médico. Isso é um projeto ou é um processo? Tem fim? Tem início? Bem definido? É único? É. Então, é um projeto. Outro exemplo, eu quero fazer uma atividade física para eu melhorar a minha condição de saúde. Isso é um projeto ou é um processo? Vamos fazer as perguntas básicas. Tem início? Tem. Tem fim? Não. Você vai fazer e fazer e fazer até sempre. E na maioria das vezes você vai analisando como pode melhorar aqueles exercícios, a corrida, que é justamente o quê? O processo de melhoria contínua, que é PDCA. Planeja, executa, checa e age. Então, é contínuo. Você não para. Isso daqui é, de fato, a definição de um processo. Então, se temos que viver sempre executando projetos, que tal se a gente começar a aprender a lidar com eles desde o jardim de infância? E as práticas de projeto, elas são aplicáveis a qualquer projeto, inclusive os pequenininhos, os pessoais, no trabalho. Não tem nada de complicado, porque tudo é para ser adaptável à realidade. E eu gosto de comparar muito com a medicina, porque fica mais fácil o entendimento, já que a gente aqui está em várias áreas, várias indústrias diferentes. Então, imagina, por exemplo, um médico que aprende tudo sobre as doenças, sobre os remédios, sobre tudo, e fica anos estudando. E aí, quando a gente está doente, gripado, por exemplo, aí você vai numa consulta, o que acontece? A gente pode precisar tão somente de uma aspirina, como também a gente pode precisar até de uma internação. Só depende do quê? Da importância e da gravidade e, com isso, da necessidade de controlar aquele projeto ou daquela gripe, certo? Então, é a mesma coisa. Então, durante o grande projeto da vida, os projetos menores, mais críticos normalmente que passamos, ou melhor, os projetos mais difíceis que normalmente têm como resultado prejuízos materiais, emocionais, são justamente as crises. Então, o ideal é que as ações sejam delicadamente planejadas, sabendo por onde começar, como começar e como atuar. Executar com base em seu plano todas as atividades e controlar, e você vai controlando os resultados parciais para você garantir que o resultado final seja entregue. Isso é um projeto. E um projeto
crítico que precisa ser gerenciado de acordo com a sua abrangência e gravidade. Qualquer projeto ele está baseado em 5 macroprocessos, que são, respectivamente, a iniciação do projeto, depois o planejamento do projeto, depois a execução do projeto, durante você tem o controle do projeto ou monitoramento e aí depois você encerra o projeto. Então você fica fazendo, inicia uma vez, depois você planeja, checa, né? Você faz o monitoramento e decide o que você vai fazer, que no monitoramento na realidade são essas 2 aqui, você checa e vê o que você tem que fazer. Ajeita seu plano, faz de novo, checa, vê o que você tem que fazer, ajeita o plano, faz de novo. Quando chegar o resultado, encerra. Isso é um projeto. A diferença de um projeto, então, para um PDCA é isso, que você tem início e tem saída num projeto. No PDCA, não, você fica aqui para sempre. Isso é um processo. Faz sentido para você? E com a crise, isso acontece? Mas deveria, né? Mas quase ninguém pensa assim. E qual a consequência? Quais os macroprocessos, se é que podemos chamar assim, né, da crise? A gente tem os momentos iniciais da crise, depois que a crise acontece, depois a gente tem o desespero, depois que é o quê? A falta de planejamento, quer dizer, você não consegue fazer o planejamento. Aí depois a execução e, por último, o fechamento. Não há projeto que dê certo aqui. Aí você vai falar assim para mim, pô, Déia, mas você não tinha que monitorar? Eu tenho que monitorar sim. Mas como é que você vai monitorar alguma coisa que você não planejou? Você só consegue monitorar quando você planeja para que isso seja monitorado. Você tem que saber quais são os indicadores para você monitorar. Então, eu costumo dizer que as crises são tratadas normalmente na base do fazejamento desesperado, o que não gera nenhum resultado significativo, a não ser que você tenha muita sorte. Além disso, quais são as outras áreas que devem ser trabalhadas no gerenciamento de projeto? Por exemplo, o escopo, que é a definição de como sair, do que você quer para sair da crise. O tempo, que é uma lista e a sequência das atividades, estimando a duração para cada uma delas. O custo, que você saber quanto que está de dinheiro, né, e quais são os recursos, o que isso significa de cada atividade a ser executada. E os riscos, quais são os riscos envolvidos em cada uma das atividades que você detalhou. E uma coisa que todo mundo esquece, quem são as partes envolvidas, que normalmente as pessoas chamam de stakeholders. As partes envolvidas são todo mundo, todas as pessoas que estão ao seu redor e que de alguma forma são impactadas por aquele projeto. Da crise é o seu mau humor, a sua falta de paciência e entre outras coisas. Mas também são os outros externos, é o seu chefe ou a pessoa que você vai fazer uma entrevista, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas com você. Tem mais áreas nas práticas de projeto? Claro que tem. Mas, no momento, vamos nos ater a essas, que já têm um bom começo. E, mesmo assim, a gente tem que usar cada uma delas de forma bem adequada, pensando bem na real necessidade que a gente tem de controle para alcançar o nosso projeto. Por exemplo, se você tiver que construir uma casa, talvez o seu projeto tenha que ser bem mais detalhado do que se você tiver que estudar para uma certificação, por exemplo, não é verdade? O importante, então, é ter certeza que existe uma técnica que pode ser muito simples e que gere um resultado excelente quando você precisar lidar com uma crise. Braço!